Aleluia, aleluia. Poder continuar ofertando, irmãos, tá? Fique à vontade. Vamos orar. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Diga assim: Espírito Santo, eu declaro que o meu coração, coloca a mão sobre a cabeça agora, e a minha mente estão sintonizados com o Senhor, em nome de Jesus. Queridos, boa noite, que bom ter você conosco. Só para relembrar vocês, nós temos algumas cadeiras aqui na frente que estão desocupadas. Quem está lá atrás quiser vir para cá, você vai ficar mais pertinho de mim, vai ser bom ter você perto de mim, tá bom? Aliás, não vamos ter isso como uma prática, sempre nos cultos vamos tentar ocupar as primeiras cadeiras, vamos deixar as últimas para quem está chegando a posteriori, tá bom? Vai ser muito bom ter você aqui conosco. Pode se sentar nos bancos da frente, aqui todo mundo é de igual para igual, todo mundo senta onde quer se assentar. Vai ser bom ter você conosco aqui, mais pertinho, em nome de Jesus. Obrigado pela compreensão de todos. Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre atitudes no deserto. Diga assim comigo: atitudes no deserto. Nós vamos começar hoje uma série. Vamos pregar hoje, se Deus me permitir, eu vou pregar domingo que vem, também dia 10. Tá? São 3 domingos consecutivos. É uma série intitulada Atitudes. E atitudes eu entendo que é uma das virtudes imprescindíveis para um servo do Senhor e para uma pessoa de modo geral. Eu quero falar com vocês sobre atitudes no deserto. A gente vai estar tendo um pouco a história, visualizando um pouco, entrando nessa história de Moisés e o povo no deserto. Mas falando sobre Moisés, para mim ele foi um dos maiores personagens da Bíblia. Moisés, talvez a vida dele se resumia em 3 palavras. Quais são as palavras? Ele permaneceu fiel. Diga-se comigo: ele permaneceu fiel. Então ele permaneceu fiel quando? Quando Faraó desprezou ele. Ele permaneceu fiel quando o povo hebreu que ele estava cuidando, tirou lá do Egito, levando em direção à terra prometida, aquele povo murmurava, aquele povo era obstinado para voltar para o Egito, aquele povo exigia coisas que muitas vezes Moisés não tinha. Mesmo assim, ele permaneceu o quê? Firme. Ele permaneceu firme quando também foi criticado pelos seus irmãos mais velhos. Arão, que era o seu braço direito, seu porta-voz, e Miriam, sua irmã, criticaram ele. A gente vai estar lendo um pouquinho isso na mensagem. Mesmo assim, ele permaneceu o quê? Firme. Ele permaneceu firme quando ele mandou 12 espias em direção à terra prometida. Vamos lá, conheçam a terra, entendam a terra e tragam para nós o relatório. Desses 12, 10 espias, a Bíblia diz que eles trouxeram um relatório triste. Relatório: olha, a terra, tudo bem, a terra é legal, nós temos cachos de uvas gigantescos, 2 ovos para carregar, a terra é próspera, mas, eles falaram, lá tem gigantes, lá tem muito, as cidades são fortificadas, lá é difícil de entrar. Mesmo assim, Moisés permaneceu firme. Quando eu vejo a história desse homem, ele foi um homem que cuidou de milhares de pessoas, um homem que passou. Também a vida de Moisés foi dividida em 3 etapas. Os primeiros 40 anos foi no palácio com Faraó no Egito, vivendo uma vida de prosperidade financeira, vivendo uma vida de bonança, uma vida com muitas regalias, muito conforto social, financeiro. E depois, os outros 40 anos, foi no deserto, sendo moldado, aprendendo a cuidar de ovelhas, sendo funcionário do seu sogro, trabalhando lá. E os outros 40 anos, que é a última etapa de Moisés, foi liderando o povo, levando esse povo, tirando da escravatura e levando para uma terra prometida. Mas ainda falando sobre a questão da gente ter uma atitude correta, a psicóloga norte-americana Carol Dweck, ela falou o seguinte, que as atitudes nossas são padrões de pensamentos formados ao longo de muito tempo. Aquilo que eu e você pensamos hoje é produto final daquilo que nós já pensamos tempos atrás. Vamos só formatando alguma coisa, adicionando algumas coisas, a gente já tem um pensamento vindo de trás, de leituras que a gente já fez no passado, mas a coisa importante e legal é que nós podemos mudar o nosso padrão de pensamento. Diga assim: eu posso mudar o meu padrão de pensamento. O primeiro ponto que eu quero falar com você hoje: cuidado com atitudes de ingratidão. Diga assim comigo: cuidado com atitudes de ingratidão. Gente, olha só, a gratidão é a memória do coração. A gratidão é a chave da felicidade. A gratidão é uma atitude extremamente importante, porque só os agradecidos são capazes de viver uma vida em comunidade de maneira amistosa. É muito interessante que Cícero falou, o grande filósofo romano, ele disse que
a ingratidão, ele entendia ela como um tipo de esquecimento. Ele falava o seguinte, que todo ingrato é esquecido. Todo ingrato esqueceu de coisas boas que já passou na vida. Quando eu vou para o povo de Israel, eu observo que eles esqueceram de muitas coisas que Deus estava fazendo na vida deles. E eles começaram a olhar só para as coisas ruins, esquecer de tudo aquilo que Deus tinha feito de maneira extraordinária, da libertação da escravatura, de prometer a eles uma terra que manasse leite e mel, que trouxesse prosperidade. Agora, olha só como esse povo foi tão ingrato. Veja comigo aí no telão, Números 11, versículo 5. Diz o seguinte, que ele sentiu saudade de quê, gente? Dos peixes, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola. Se você for ler o contexto, esse povo agora começa a perseguir Moisés. Cadê você, Moisés? Nós queremos Moisés. No Egito a gente tinha isso, Moisés. Olha a atitude desse povo. Nós tínhamos proteção, nós tínhamos carne, nós tínhamos água, nós tínhamos legumes de qualidade. Nós estamos aqui nesse deserto, Moisés, passando necessidade. Olha só, ele sentiu saudades disso aí. E é interessante porque, mesmo aquele povo sendo agora liberto fisicamente, eles ainda estavam presos mentalmente. Sabe o que acontece? Deus já nos libertou do mal, sim ou não, gente? Mas nós temos que exercitar isso de maneira muito clara em nossa mente. Agora veja comigo também algo interessante, porque esse povo, eles não tinham uma visão de futuro promissor. Eles tinham uma visão um pouco disturpada sobre o futuro. E é interessante que por causa disso, muitos deles deixaram de entrar. Se você for ler a história, a Bíblia diz que de todos que saíram de 20 anos para cima do Egito, ninguém entrou na terra prometida. Diga comigo, ninguém, exceto Josué e Caleb. Eles não entraram porque eles não tinham a visão correta. Olha só o que o escritor de Hebreus falou em Hebreus capítulo 3, versículo 12. Ele diz o seguinte: tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver entre vós qualquer coração, diga-se comigo, de incredulidade. Diga-se incredulidade. Que vos afarte de Deus vivo. Observe comigo que o escritor é muito categórico. Ele diz o seguinte: que existe algo que nos afasta de Deus. Existe algo que nos distancia do Senhor. E ele vai linkar o seguinte: a incredulidade faz uma separação entre vocês. Esse povo não era simplesmente somente ingrato. Era um povo incrédulo, um povo que não tinha uma fé genuína. Agora o escritor de Hebreus vai falar o seguinte, que a incredulidade também é um coração perverso. Quando eu sou incrédulo, é uma clara demonstração que meu coração está sendo perverso. Eu estou distante, desfocado daquilo que Deus tem para mim. E quando isso acontece, eu me distancio do Senhor. Então, eu vou observar nesse primeiro ponto que aquele povo reclamou a vida toda. E isso foi o quê? Um problema sério, porque isso deixou deles entrarem na terra prometida. Diga assim comigo: eu declaro que eu tenho uma atitude de gratidão. Segundo ponto, atitudes de prudência. Isso aqui é muito forte, porque quando você vai ler Números capítulo 20, você pode notar ali depois na sua casa, a Bíblia relata que o seguinte: o povo de novo chega com Moisés. Moisés, queremos água. Não tem água, Moisés. Água. Nós sabemos, gente, que a água, em qualquer lugar da sociedade, principalmente também tratando-se do deserto, é algo basilar para a subsistência, sim ou não? Sem água não consegue viver. Mas eles começam a perseguir Moisés. Colocar na parede: você é responsável, você nos trouxe de lá, nós estávamos em paz, nós tínhamos água, nós queremos água. E Moisés, eu acho interessante porque a Bíblia mostra também as fraquezas dos homens de Deus. Moisés foi um líder forte, um líder fiel a Deus, mas ele também falhou. E aqui é interessante que Deus fala o seguinte para Moisés no versículo 8: Moisés, olha, pega o teu bordão, estou falando aqui de Números capítulo 20, versículo 8, pega o teu bordão e você fala a pedra e libera uma palavra profética que dela vai jorrar água. A Bíblia diz que Moisés vai lá e Moisés com aquele bordão, ele não fala. Você vai ver o versículo 11 que ele bate 2 vezes na pedra, talvez com óleo. Pá, sai água. Possivelmente pode ter sido isso. Estava chateado, muita pressão. E a Bíblia diz que as águas desceram. E aquelas águas, a Bíblia vai denominá-las como águas de Meribá. Diga assim, águas de Meribá. Que significa o quê? Águas de contenda, de confusão. Então, quando isso acontece, a Bíblia diz que a posteriori Moisés ele é repreendido pelo Senhor. O que Deus fala a Moisés?
Eu disse para você, é por isso que esse ponto é prudência, porque Moisés não foi prudente em obedecer a Deus na íntegra. Moisés disse para você falar a pedra. E você, Moisés, feriu a pedra. Diga assim comigo, é importante prudência nas decisões. Observe algo comigo, eu acho muito legal o que o Tomás de Aquino, um grande filósofo teólogo italiano, falou. Veja comigo no telão, ele disse o seguinte, que a prudência é a virtude que nos capacita a tomar decisões. Gente, todos nós estamos diariamente tomando decisões, sim ou não? Por exemplo, por que você está aqui hoje à noite? Porque você decidiu estar. Nós temos tantos irmãos que infelizmente não estão aqui agora, são membros dessa igreja. Eles decidiram não estar por N motivos. Porque a nossa vida ela é composta de decisões, várias decisões. A gente toma milhares de decisões diárias. Eu vim para cá, eu posso vir por uma rua, eu posso vir no meu carro, eu posso vir de carro do Diego, eu posso vir de Uber, eu posso vir de pé, eu posso vir de bicicleta, de ônibus. Nós podemos tomar várias decisões. Então, o que Tomás de Aquino falou? Nós temos que ter prudência para tomar decisões. Quando Moisés toma aquela decisão de ferir a pedra, ele não foi prudente, porque ele desobedeceu os desígnios de Deus. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. Amém. Aristóteles falou o seguinte, veja no telão, a prudência é entendida como o pressuposto de todas as virtudes. Na visão de Aristóteles, tudo começa quando se tem o quê? Prudência. Prudência no agir, atitude correta no falar, atitude correta de perceber o mundo, atitude correta de ver pelos olhos da fé. Tudo começa com essa questão da gente ter uma visão correta. Terceiro ponto, atitudes erradas, elas limitam as bênçãos de Deus. Gente, a gente não vai estar lendo aqui, mas lê na sua casa os capítulos 13 e 14 de Números. Nota aí, por favor. 13 e 14, você vai estar vendo como que Deus orientou aquele povo, o que eles deviam fazer, como que eles deviam adentrar a terra prometida, como que eles deviam pesquisar, situar-se naquela terra. E interessante, quando a gente observa essa história, a Bíblia diz que Moisés ele manda quantos espias, gente? 12 pessoas. E a Bíblia diz que aqueles 12 homens, eles passam quantos dias lá? 40 dias. Eles chegam lá, eles amanhecem de manhã cedo, vão lá no comércio, no centro comercial, observa, se fosse hoje, está com o iPad, anotação. Vai lá na parte, no terminal do ônibus, observa, anota. Vai na parte marítima, bate fotos, bate selfie, registra, faz slide. 40 dias naquele local, entendendo a cultura, entendendo o povo, vendo a prosperidade, vendo as dificuldades, vendo as possibilidades. E a Bíblia diz que depois de 40 dias, esse povo volta, sim ou não? Eles voltam. E aí é muito interessante porque a Bíblia diz que Moisés agora vai ter um relatório de cada um. E começa o primeiro a falar, olha isso, aquilo, começa a falar. E eles falam o seguinte, olha Moisés, realmente nós estamos empolgados, a terra é muito boa. Deus prometeu uma terra próspera mesmo, uma terra que lá a agricultura é forte, a criação de animais é forte, é próspera mesmo, a gente vai prosperar, Moisés. Agora, Moisés, nós temos algumas dificuldades. E eu entendo, irmãos, que nessas dificuldades, eles foram muito precisos. E aí eu quero falar para você o seguinte, que nós não podemos ser negacionistas, amém? A gente que é negacionista, a gente pode entender o problema, visualizar o problema, vê-lo, mas nós temos que não ser impedidos de crescer na fé cristã. O problema existe para que eu possa entender, enxergá-lo, e eu vou buscar Deus e eu vou declarar vitória sobre ele, em nome de Jesus, amém ou não? Amém. Esses 10 que acontece, eles viram um problema, e aquele problema foi como se fosse agigantando diante de Deus. Gente, isso aqui é tão forte, porque, olha só, fizeram com que eles perdessem a fé diante do Senhor. E quando a gente vê a história, você pode ler depois, capítulo 13, capítulo 14 de Números, você vai no versículo 10, que aquele relatório do capítulo 14 contaminou toda a plateia que estava assistindo. Todo mundo ficou o quê? Cabisbaixo, triste. E ao ponto que alguns quiseram matar Caleb. A Bíblia diz no versículo 10 do capítulo 14 que a glória do Senhor apareceu com um tipo de livramento. Apareceu a glória do Senhor para poder livrar
Caleb diante daquela situação. Agora veja comigo, diga assim, veja no telão, diga assim, a incredulidade, fala com fé, a incredulidade enxerga o que, gente? Obstáculos. Diga assim, a fé, as oportunidades. Os 10 espias tiveram uma atitude de enxergar, de frisar, de salientar, de colocar em caixa alta somente o que? As dificuldades. Somente o que? Os gigantes, os empecilhos, mas eles não tiveram a graça de olhar para aquela dificuldade e enxergar nela o que? Fé e oportunidade. Agora, eu acho legal, veja no telão que alguns estudiosos entendem que a vida é 10% daquilo que acontece comigo e 90% daquilo que eu reajo aos acontecimentos. Os problemas vão existir, sim ou não? Vou ter dificuldade, sim ou não? Mas o X da questão não é que elas não vão existir, e sim como que eu reajo a elas diante dessas dificuldades. Eu acho muito legal o que Charles Sindo falou, que foi um grande pastor americano, escritor. Ele diz o seguinte, que a decisão mais importante que eu posso tomar no dia a dia é a escolha da minha atitude. Ele continua que ela é mais importante do que o meu passado. Na visão de Sindon, é que a coisa mais clara que eu preciso ter é uma atitude correta, porque ela tem tudo a ver com minha direção. Quando eu volto aqui para a história de Josué e Caleb, veja comigo no telão, Números capítulo 3, versículo 28, na área, vai dizer o seguinte: então Caleb fez o quê? Calar o povo perante Moisés. O contexto é o seguinte, os 10 espíritos estavam dizendo, olha Moisés, dificuldade, a gente não consegue ultrapassar toda a parte dos muros da cidade, são muito gigantes. Aliás, só que não parece, Golias é descendente dos Enaquins, é esse povo aqui. E Caleb agora de maneira muito forte, de muito intencional, de muita graça, gente, sente aqui, me ouça. Aí fala o seguinte, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente nós vamos prevalecer contra ela. Gente, Caleb tinha um outro espírito. Fica assim, eu tenho um outro espírito. Olha só, as pessoas estavam cheias de desesperanças. Quando você vai estar lendo o texto, pode ler o texto depois, a Bíblia diz que o povo, quando os 10 espíritos relatam, eles começam a chorar, desesperados. E agora, o que acontece com nós? Estamos fritos. Era melhor ter ficado lá no Egito. Por quê? Desespero. Caleb, com a atitude correta, fala o seguinte, gente, calma. Nós vamos vencer, nós vamos subir, nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora, olha só. Diante disso, os 10 espíritos não se convenceram da fé de Caleb. Gente, é muito forte isso. Veja no telão a parte B do versículo de Números 13, 33. Os espíritos vão ainda continuar contaminando o povo. Eles falam o seguinte, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim nós éramos aos seus olhos. Os 10 espíritos estavam tão persuadidos da derrota, tão impressionados com os gigantes. Eles falaram o seguinte, olha, nós somos gafanhotos, nós somos ínfimos, nós somos fraquíssimos, nós não conseguimos vencer. Sabe o que eu entendo? É uma autoimagem distorcida. Uma pessoa que se olha no espelho da vida se enxerga como derrotado, como um fracassado, como alguém que não vai dar volta por cima, como alguém que não tem jeito, passou o tempo, já era. Esse tipo de gente precisa entender que nós temos que olhar para Jesus. Amém, queridos? Amém. Diga assim, eu decido olhar para Jesus. Então esse povo tinha uma autoimagem distorcida. Eu acho interessante, tem uma historinha, diz que tinha um fazendeiro, que ele tinha uma fazenda um pouco fora da pista principal, que era asfaltada, e lá ele colocou várias placas. Quando a pessoa sai da pista para entrar naquela estrada de ramal, cuidado com o cão. Cuidado com o cão. E se estava alguém dirigindo, chegou, rapaz, estou preocupado com esse cachorro. Meu Deus do céu, tanta placa desse cachorro, é muito bravo. Quando chega lá, era um chihuahua. Aí ele fala assim, tá de brincadeira comigo. Esse cachorrinho aqui vai causar tanto medo. Ele falou, não, o cachorrinho não, o fazendeiro diz, mas as placas na estrada causam medo. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos diante de um simples chihuahua. Para Deus, diga assim, chihuahua para Deus. Para a gente às vezes é muita coisa. E eu olho para aquelas placas da vida,
para os problemas diários, para as dificuldades da vida e começa a falar, não dá certo, é muito grande, é perigoso, eu estou com medo. E você chega lá e vê que algo é tão simples. Aquele povo tinha uma visão distorcida. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: o que você vê diante do caos? Como você se vê? Você se vê como vitorioso ou derrotado? Você se vê como um demolidor gigante ou como um gafanhoto? Você se vê como um homem próspero ou um homem pobre? Você se vê como alguém resolvido sentimentalmente ou alguém derrotado sentimentalmente? Como que você se vê? Eu também me lembro de uma história, que, na verdade, uma imagem que eu vi na internet há tempos atrás. Eu achei bem bacana essa imagem porque era um gatinho se olhando no espelho. E o gatinho se olhava no espelho e via um leão gigantesco. Mas ele era um simples gatinho. Sabe o que eu aprendi com aquilo ali? Às vezes nós somos um pequeno gatinho, fracos, frágeis, às vezes sem fé. Mas nós temos que olhar no espelho da palavra. Diga assim comigo: eu preciso olhar no espelho da palavra. E quando eu olho para a palavra, eu me vejo como leão. Amém? Diga assim: eu me vejo como leão. Queridos, olha só. Agora, isso aqui é muito forte porque, veja comigo no telão, o que Salomão falou em Provérbios 24:10. Ele disse que se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é o quê? Pequena. Aquele povo começou a chorar em voz alta, a Bíblia diz. Leia Números 13 e 14. Em desespero. Desesperados. Entendeu o seguinte: olha, agora acabou. As coisas estão mais difíceis agora do que eram antes lá. E aí é interessante que a gente começa a entender que eles querem retornar para o Egito. O que é o Egito na Bíblia? É o mundo. O que é o Egito? Retroceder para a vida de outrora. Deixa eu ver uma parada aqui para você. Dizem que no Brasil tem 40 milhões de desviados. É muita gente ou não? João Pessoa tem 900 mil. São 43 João Pessoas, 44 João Pessoas no Brasil desviados. Sabe o que é isso? Pessoas que olharam para os gigantes e falaram o seguinte: olha, eu quero voltar para o Egito. Não dá para ser crente não. É difícil. Não aguento. Não venço o pecado. Não venço a pornografia. Não venço a mentira. Não venço. Vou voltar para o mundo. Esse tipo de gente precisa entender que Jesus é maior do que isso. Amém, queridos? Agora, por que a gente tem que entender isso? Porque para cada problema que existe uma resposta definitiva. Para cada ferida que existe cura. Diga assim comigo: para cada fraqueza existe o quê? Força. Diga assim: eu recebo força do céu. Agora, é muito legal porque Josué e Caleb, eles se viam como demolidores de gigantes. E eu acho muito forte porque, gente, isso é tão entusiasmador porque a Bíblia diz só os 10 espias. A Bíblia não nomeia esses 10 homens. Eles não escreveram uma história de sucesso. A Bíblia só fala o seguinte: olha, Josué e Caleb, ou seja, eu vou citar o nome de pessoas que vocês devem seguir, que vocês devem usar o exemplo deles. Os 10, ninguém sabe quem é quem. Ninguém sabe o RG deles, o CPF deles, ninguém sabe. Não escreveram uma história de sucesso porque são pessoas que se enxergaram como fracassadas na vida. Quarto ponto: no deserto, ative a sua fé. Diga assim: no deserto, ative a sua fé. Isso aqui é muito legal porque a nossa atitude, gente, é a ponte entre o fracasso e o sucesso, o deserto e a terra prometida. Então, é importante uma atitude correta diante do deserto. Porque isso aqui é muito forte quando eu vou para Deuteronômio capítulo 1. Vamos falar nos versículos 26 e 32. Pode ver no telão comigo? Mas é o seguinte: porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Olha o texto mosaico aqui. Vocês não quiseram subir, vocês não quiseram crescer. Vocês tiveram atitude de rebelião. No versículo 32, Deus vai falar o seguinte: mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus. Aqui no deserto é muito claro o texto de Moisés falando o seguinte: olha, vocês foram rebeldes e não quiseram crer. Decidiram trilhar o caminho da rebelião, decidiram não crer no Senhor. Isso aqui é muito forte. Quando eu vou para a questão da crença, da fé ativa, eu observo Hebreus capítulo 3, versículo 19, vai dizer o seguinte: vemos, pois, que não puderam, que a gente
entrar por causa da, diga assim, incredulidade. O texto de Hebreus vai ficar muito claro. A única justificativa lógica, porque não entraram na terra prometida, porque essas pessoas eram o quê? Incrédulas. Não acreditavam, não tinham uma fé ativa diante das dificuldades. Diga assim, Espírito Santo, eu declaro que a minha fé é ativa diante das dificuldades. Ponto 5. Tenha uma atitude de viver bem com seus familiares. Diga assim, tenha uma atitude de viver bem com seus familiares. Gente, resolver problemas e intempéries nas famílias é algo diário, sim ou não? É algo normal. Agora, veja comigo, do telão, Números capítulo 12, eu estou lendo para você na NVI. Olha só, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Observe, Moisés, o filho caçula de 3, Miriam, a mais velha, Arão, o do meio, e ele o caçula. No entanto, é o seguinte, você, caçula, vai ser o líder dos demais. Não sei por que Deus tem essas coisas, talvez a gente nunca vai saber, mas existe isso. Mas depois, a Bíblia diz que começou agora a ter uma desarmonia, uma falta de paz entre os irmãos de Moisés com ele. Mas isso aqui é muito legal, porque quando eu vou para Êxodo capítulo 2, versículo 21, fala que Moisés tinha casado com Zípora, uma midianita. Então, nesse caso aqui, possivelmente, a gente entende que talvez Zípora já tinha morrido, e agora Moisés constitui-se uma outra esposa, que era uma mulher etíope. Então, talvez esse novo matrimônio de Moisés não agradou os seus parentes. E agora o que acontece, como eles também estavam no ministério juntos, olha só o que diz o versículo 2, de Números capítulo 12, versículo 2 agora. A pergunta é o seguinte que eles fizeram: será se o Senhor tem falado apenas com Moisés? Perguntaram: também não tem falado com nós, Arão? Não tem falado com nós, Miriam? Não pode. Só ele que jejua? Só ele que lê a Bíblia? Não, a gente também é espiritual, está falando também com a gente. Gente, olha só. E Moisés está o quê? Talvez Moisés nem sabia. Talvez não sabia. Mas a Bíblia diz que Deus chega agora e começa a confrontar aqueles dois irmãos. Quando você vai ler a história, pode ler o capítulo 12, você vai entender que a Bíblia diz que Miriam, no versículo 8 do capítulo 12, vai dizer o seguinte, que eles não temeram criticar Moisés. E por causa disso, a Bíblia diz: olha, Miriam, você vai ficar leprosa. Você vai ficar leprosa. E a Bíblia diz que ela fica branca como a neve. E a gente começa a entender agora o impacto físico, o impacto espiritual e emocional daqueles dois irmãos de Moisés. Ao ponto que a Bíblia diz que quando Arão vê Miriam leprosa, ele se humilha e fala: Senhor, nos perdoe, Senhor, nos arrependemos. Ele vai falar o seguinte: a gente agiu loucamente. Ele reconhece de maneira muito clara que estava tendo uma atitude errada diante daquele líder. Só que quando a gente vai ver a história, a Bíblia diz o seguinte: olha, Miriam fica 7 dias fora. Diga isso comigo, 7 dias. E entenda comigo, gente, milhares de pessoas andando. Muitos animais, entra comigo na história aqui agora. Muitas crianças, adolescentes, velhos, muitos animais andando em direção à terra prometida. 1 ano, 10 anos, muitos anos. E agora, para tudo. Por quê? Porque uma das nossas líderes está doente, cometido de uma doença naquele tempo incurável, e agora todo o arraial para, porque aquela mulher precisa ser curada para que pudesse ser um sinal de Deus de arrependimento para a vida dela. Agora veja comigo, eu quero finalizar com isso hoje. Nós temos que ter uma atitude correta diante dos nossos familiares. Irmãos, não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e eu não ter uma espiritualidade correta com os nossos familiares. Não adianta eu discipular alguém e eu não discipular meu filho. Não adianta eu cuidar de alguém e eu não cuidar da Andrés. Não adianta eu ganhar tudo fora e eu perder a minha família.
Então aqui Moisés, ele é um exemplo de que em nenhum texto da Bíblia nós entendemos que Moisés repeliu seus irmãos, foi para cima para resolver. Não, a Bíblia, pelo menos a Bíblia é silenciosa nisso. Mas a gente consegue entender nas entrelinhas que Moisés, mesmo com as dificuldades dos seus irmãos, ele teve uma postura correta de resolver as situações da maneira correta. Diga assim comigo: eu preciso uma atitude correta com os meus familiares. Fique em pé, por favor. Eu quero orar com você agora. Quero chamar o Ministério de Louvor para a gente poder tirar um tempo de adoração. Nós queremos falar mais sobre atitude no próximo domingo, tá bom? Quero falar mais com você. Mas eu quero que você entenda que o mesmo Deus que usou Moisés como uma instrumentalidade de bênção para aquele povo, Moisés nos ensina atitudes corretas, de obediência. Quando errou, foi corrigido pelo Senhor. Quando errou, foi confrontado pelo Senhor. Mas ele tinha em sua essência uma atitude de fazer o que Deus lhe mandava fazer. Ele tinha um compromisso pessoal de fazer aquilo que Deus tinha orientado que ele fizesse. E eu quero que você possa orar agora. Talvez você vai perceber que você precisa mudar com as atitudes suas. Atitudes talvez com Deus mesmo. Atitude com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus irmãos. Atitude muitas vezes com pessoas que te perseguem. Pessoas que falam mal, que confrontam, que duvidam de você, como Miriam duvidou de Moisés, como Arão duvidou da espiritualidade, da separação, do chamamento de Moisés. Mas mesmo assim, Moisés decidiu ter uma postura, uma atitude correta, íntegra diante do Senhor. Feche seus olhos agora. Vamos adorar o Senhor.